A China que a gente vai estudar nesse curso é esse caso fantástico, né, de evolução, né, de um país que triplicou sua renda per capita num período muito breve, né, começou a acelerar mesmo depois das reformas do Deng Xiaoping. O Elias conta isso pra gente com maestria, né, e com o brilho dele, com o conhecimento de China que ele tem, né, tendo feito desde a iniciação científica, passando por mestrado, doutorado, tendo ido várias vezes lá para a China, né? Então, a gente tem aí um prato cheio, né, de poder contar com a inteligência do Elias para entender China. Eu me deparei com China pela primeira vez no meu doutorado, quando eu estava escrevendo o doutorado em 2004, 2005. Meu tema de doutorado foi política cambial. E eu, obviamente, que eu cheguei na política cambial chinesa como alavanca para o desenvolvimento econômico da China, né? Teve um pilar, né? Um dos pilares do desenvolvimento econômico chinês certamente foi a política de câmbio super desvalorizado, agressivamente desvalorizado, né? E aí eu comecei a estudar mais isso, me interessei, fui para a China, fiquei fascinado com Xangai, né? Peguei aquele trem maglev que você percorre a mesma distância de Pudong, que é o centro financeiro de Xangai, em relação ao aeroporto, é mais ou menos uns 40, 45 quilômetros, que é a distância de São Paulo em relação ao aeroporto de Guarulhos, né? Lá você chega em Xangai, você pega no aeroporto, você já pega o trem maglev, em 7 minutos você está em Pudong. É um trem que vai a 400 quilômetros por hora, maglev, um negócio fantástico, assim, né? Eu tive lá em 2006, eu acho, né? Então, fiquei fascinado. E aí, desde então, comecei a estudar a China, primeiro por essa ótica, vamos dizer assim, da macroeconomia chinesa, né? A gente tem uma parte do curso para falar de macroeconomia chinesa, do que alguns autores chamam do Bretton Woods revivido, né? Uma ideia de que a China usa práticas de macro e de política cambial que foram usadas na Itália do pós-guerra, no Japão do pós-guerra e na Alemanha do pós-guerra, no período em que esses países praticavam um câmbio super competitivo, super desvalorizado, né? O ien a quase US$ 400 por ien, o marco alemão ultra desvalorizado e a libra italiana também, isso como motor de exportações e de desenvolvimento industrial desses três países no sistema de Bretton Woods, né? O Michael Dooley é o grande economista que tratou disso. E ele veio com essa ideia do Bretton Woods Revival, né, em que a China e a Ásia, né, o leste da Ásia, fazem esse papel do que era a periferia europeia na reconstrução do Plano Marshall e da época de Bretton Woods. Né? Então eu estudei muito essa parte da macroeconomia, e enfim, a gente vai ter um bloco no curso para falar bastante disso, o Elias vai falar bastante também, que é um tema fascinante, né? E fui me interessando cada vez mais por China, depois na questão de complexidade produtiva, né, que foi o meu livro de 2017, em que eu trouxe um pouco, tentei trazer e fazer propaganda na metodologia que os econofísicos têm trazido para estudar estrutura produtiva, né, ao longo desses últimos anos. Uma grande sacada, né, de física das redes complexas para entender como é que o sistema produtivo dos países, para medir como é que o sistema produtivo dos países é de verdade, né, e a evolução das capacidades técnicas e tecnológicas de todos esses sistemas produtivos. E a China, de novo, é um grande destaque, né, um avanço produtivo tecnológico incrível. Né? Então, tudo que o Brasil regrediu do ponto de vista de capacidade tecnológica, de capacidade produtiva, a China explodiu. A China cada vez mais domina e sobe o que a gente chama da escada tecnológica. Né? Então, com esses estudos de complexidade, eu fui vendo que a China era um caso realmente fantástico. Né? E eu vou deixar, obviamente, todas as referências aqui. A gente tem algumas aulas para falar da China, né? Da ótica da complexidade produtiva, né? E mostrar como o sistema produtivo chinês avançou de maneira fantástica. Né? E aí fui mergulhando nisso, na discussão também que mais recente de um outro livro que eu escrevi com o André Roncalha, que é Brasil, uma economia que não aprende. A gente foi comparando as experiências de aprendizado produtivo e tecnológico da China com o resto do mundo. Aí tem vários trabalhos do Annie Roderick, por exemplo, que a gente vai usar no curso, que mostra como a China foi esperta para transferir, para pegar a tecnologia do Ocidente. Então ela usou, ela se alavancou em cima do mercado interno dela, de consumo, que as empresas do Ocidente cobiçavam, ao mesmo tempo em que ela também se alavancou na mão de obra barata e de escala que as empresas do Ocidente queriam usar para produzir coisas de maneira mais barata. Então houve uma terceirização, né? As multinacionais americanas e mundiais começaram a colocar plantas produtivas na China para terceirizar a sua produção de maneira mais barata. Talvez o caso mais emblemático seja o iPhone, né? Que você tem a Foxconn, que é a empresa que tem, sei lá, mais de 500 mil trabalhadores na China trabalhando para a Apple e fornecendo a maioria dos equipamentos, né? E das peças dos iPhones, dos smartphones e assim por diante. Né? Em Shenzhen, a gente vai falar muito de Shenzhen no curso também, que produz mais de 70% dos tablets
do mundo. Então, os governantes chineses, e isso o Elias mostra para a gente com maestria, né, eles foram muito hábeis no sentido de adquirir essas tecnologias, né, eles punham contrapartida de transferência tecnológica, os chineses, as empresas chinesas tinham que aprender a fazer aquilo, né, eles forçavam JVs, né, joint ventures locais de empresas chinesas com empresas do Ocidente. Até hoje a gente tem as 5 grandes de